Todo homem acredita que faria melhor se tivesse poder. Acredita que não se corromperia, que usaria a força com justiça e que permaneceria o mesmo, apenas mais eficaz. Essa é uma convicção quase universal. Mas a história insiste, repetidamente, em nos ensinar o contrário. Neste vídeo não falaremos de vilões caricatos nem de monstros evidentes. Falaremos de um jovem brilhante, disciplinado e moralmente convicto, e de como o poder absoluto deformou cada uma dessas virtudes até destruí-las. É aqui que entra Lord Acton, o pensador que deixou um dos alertas mais incômodos da filosofia política. O poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Para tornar essa ideia concreta, observaremos a trajetória de Light Yagami, protagonista de Death Note. Um personagem que começa acreditando estar salvando o mundo e termina acreditando que o mundo só existe enquanto ele mandar. Ao longo deste vídeo, você vai compreender como o poder corrompeu Light passo a passo. E mais importante, vai aprender a reconhecer esses mesmos mecanismos em si mesmo, antes que autoridade, influência ou controle silenciem sua consciência. Este não é um vídeo sobre anime. É um aviso sobre o que acontece quando o homem deixa de aceitar limites. E, se você estiver disposto a ouvir até o fim, vai sair daqui sabendo não apenas como o poder destrói, mas como permanecer inteiro quando ele aparece. Isso tudo é tão ridículo. Esse mundo está Podre. Death Note se passa em um Japão contemporâneo, institucionalmente organizado, com polícia, tribunais, leis, procedimentos e presunção de inocência. É um mundo imperfeito, mas regulado por estruturas que existem justamente para limitar o poder humano. Esse equilíbrio é rompido quando surge um objeto impossível, o Death Note. Um caderno sobrenatural capaz de matar qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele, desde que o usuário visualize o rosto da vítima. Light Yagami é um estudante exemplar, inteligente, disciplinado e admirado. Ele não é um marginal nem um ressentido social. Pelo contrário, é exatamente o tipo de pessoa em quem o mundo confia poder. Desde o início, Light demonstra desprezo pelo crime e pela mediocridade moral da sociedade. Ele acredita que o mundo está podre, mas acredita também que ele mesmo não está. Quando encontra o Death Note, sua primeira reação não é de êxtase, mas de dúvida. Ele testa o caderno em criminosos já condenados. Nesse momento inicial, Light ainda se enxerga como alguém que aplica justiça, não como alguém que a cria. O poder parece apenas um instrumento. Mas aos poucos, Light começa a desaparecer, e no lugar dele nasce Kira, o nome que ele dá à sua própria ideia de justiça. É isso. O Death Note é real. Estágio 1. O idealista moral em ação. Nos primeiros dias como Kira, Light estabelece uma regra íntima. Apenas criminosos evidentes, pessoas que, em sua visão, merecem morrer. Ele debate consigo mesmo, reflete, hesita. Existe um conflito interno real. O Death Note aparece nesse estágio como um meio doloroso para um fim moralmente elevado. Light não sente prazer. Ele sente responsabilidade. Para quem assiste pela primeira vez, isso cria uma ambiguidade inquietante. O crime diminui, o mundo parece melhorar, e Light parece carregar um fardo que ninguém mais estaria disposto a suportar. Mas a semente já foi plantada. O poder não foi concedido por ninguém. Ele foi tomado. Estágio 2. A primeira quebra moral. Ray Pember. A investigação internacional começa. Agentes do FBI são enviados ao Japão para identificar Kira. Entre eles está Ray Pember, um homem comum, correto, apenas cumprindo seu dever. Light percebe que está sendo seguido e pela primeira vez se vê diante de uma escolha real. Ou abdica do poder, ou elimina um inocente que ameaça sua posição. Light decide que o risco de perder o poder é maior do que o valor da vida de um homem justo. Ele engana Ray Pember com extrema frieza, manipula sua confiança, faz com que ele próprio escreva os nomes de seus colegas no Death Note e, por fim, o condena à morte. Essa cena é crucial porque nada nela é necessário para limpar o mundo. Ela é necessária apenas para preservar Kira. Aqui, Light aprende algo decisivo. Matar pode ser justificável quando protege o bem maior. E o bem maior agora passa a ser o próprio poder. Light Yagami. Adeus, Ray Pember. Estágio 3. O nascimento da exceção. O duelo com Ellie. Com a entrada de Ellie, a narrativa muda de escala.
Não é mais polícia contra criminosos, mas mente contra mente. Light passa a viver uma dupla existência, o filho exemplar e o Deus oculto. Ele mente com naturalidade, simula emoções, sacrifica aliados, tudo se torna estratégico. Nesse ponto, Light já não aceita ser julgado. Ele não discute mais se Kira é justo. Ele parte do pressuposto de que é. O conflito com Ellie não é apenas intelectual, é simbólico. Ellie representa o limite, Light representa a exceção. E toda exceção, uma vez aceita, tende a se expandir. Estágio 4. A moral como discurso. Após a morte de Ellie, algo muda radicalmente. Light não enfrenta mais uma resistência equivalente. Ele passa a comandar. A moral deixa de ser uma convicção interna e se transforma em uma narrativa pública. Kira agora tem seguidores, culto e legitimidade social. Light não precisa mais convencer a si mesmo, apenas aos outros. Ele mata não apenas para manter o poder, mas para administrá-lo. A justiça se transforma em logística. Nesse estágio, a moral não orienta mais a ação. Ela apenas a justifica depois. Diferentes. Você está esquecendo que eu tenho os 2 Death Notes. Se não me obedecer, eu posso matar você. Estágio 5. O déspota isolado. Quanto mais absoluto o poder, mais solitário se torna quem o exerce. Light passa a desconfiar de todos. Ele descarta aliados, sacrifica seguidores e elimina qualquer um que possa ameaçá-lo, inclusive aqueles que acreditam nele. Não há mais vínculos humanos reais. Existem apenas funções. O poder, que prometia ordem, gera paranoia. O salvador do mundo vive cercado de medo. Estágio 6. A queda. O homem sem o poder. Quando Light é finalmente encurralado, não há discurso moral, nem grande ideal, nem sacrifício final. Há apenas desespero. Ele nega até o fim. Implora, foge, grita. E é nesse momento que Death Note revela sua verdade mais dura. Quando o poder desaparece, resta apenas o homem que ele formou. Lord Acton não escreveu sobre tiranos caricatos ou monstros evidentes. Ele escreveu sobre homens virtuosos colocados em posições perigosas. Sua tese é famosa não por ser moralista, mas por ser trágica. O poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente. O ponto central de Acton é simples e devastador. O problema não está na intenção inicial, mas na posição ocupada. E é exatamente isso que Death Note demonstra. Ponto 1. O poder não revela quem você é. Ele o transforma. Light não começa como um monstro, e para Acton isso é essencial. Se o poder apenas revelasse o caráter, bastaria escolher pessoas boas. Mas Acton afirma o oposto. O poder altera os critérios morais do sujeito. Em Light, isso se manifesta quando a exceção se torna regra. No início, matar é um fardo. Depois é um meio. Por fim, é um reflexo. O poder absoluto não o torna cruel de uma vez. Ele desloca lentamente o centro moral até que o impensável passe a parecer lógico. Segundo Acton, esse é o primeiro sinal da corrupção. Quando o indivíduo já não se pergunta posso, mas apenas funciona. Ponto 2. A fusão entre o bem e o próprio poder. Para Acton, a corrupção atinge seu ápice quando ocorre algo específico. O governante passa a confundir sua permanência no poder com o bem comum. Isso é exatamente o que acontece com Light após o episódio de Ray Pember. O raciocínio muda silenciosamente. Se eu cair, o mundo piora. Logo, qualquer ato para me manter é justificável. Nesse momento, o poder deixa de ser instrumento da moral e passa a ser o critério da moral. Acton diria que a corrupção começa quando o homem já não aceita limites externos, nem leis, nem instituições, nem consciências capazes de julgá-lo. Ponto 3. O isolamento moral do poder absoluto. Acton observava que o poder absoluto isola, não fisicamente, mas moralmente. Quem governa sem limites já não pode ser contradito. E quem não é contradito, não se corrige. Light passa a viver cercado de pessoas que o temem, o veneram ou o obedecem. Mas ninguém o confronta como igual. Esse isolamento cria um fenômeno que Acton temia profundamente. A ausência de freios morais reais. Não há mais diálogo, apenas administração da violência. Ponto 4. A degeneração final. O homem sem limites. Para Acton, a prova definitiva da corrupção não está no domínio, mas na queda. Quando Light perde o controle, ele não se sacrifica, não assume culpa e não reconhece erro. Ele apenas tenta sobreviver. Isso revela algo central no pensamento de Acton. O poder absoluto não apenas corrompe, ele impede a formação da virtude, porque nunca exige humildade. O único que pode criar um novo mundo sou eu.
Aprenda como não ser corrompido. Agora, Acton fala diretamente com você. Não como um pregador moral, mas como um historiador que viu impérios nascerem e ruírem, quase sempre pelo mesmo motivo. Ele começaria com um aviso simples e desconfortável. Desconfie de si mesmo quando estiver certo demais. O primeiro exercício é direto. Toda vez que surgir em você a sensação de que os fins justificam os meios, pare. Esse pensamento é o solo onde o poder começa a deformar o caráter. É ali que a exceção se normaliza e que a consciência aprende a se calar. Em seguida, Acton diria para criar limites antes de precisar deles. Pergunte-se quem pode te contrariar hoje, quem tem permissão real para te dizer não, e em que áreas da sua vida você age sem prestar contas a ninguém. Se a resposta for ninguém, o risco já está instalado. O poder sem freios não espera grandes decisões para corromper. Ele age no silêncio da rotina. Depois, ele insistiria em algo essencial. Separe sua identidade da sua função. Você não é o seu cargo, não é a sua autoridade e não é a sua influência. Quando eu se funde com a posição, qualquer crítica passa a ser vivida como uma ameaça pessoal, e toda ameaça parece pedir eliminação. Por fim, Acton aconselharia a examinar as pequenas corrupções diárias. Mentiras convenientes, exceções autojustificadas, atalhos morais que parecem inofensivos. O poder absoluto não nasce de um grande ato maligno, mas do acúmulo contínuo dessas pequenas concessões que você aprende a não questionar. Eu sabia que matar pessoas era crime. Mas não havia outra maneira. O mundo tinha que ser consertado. O verdadeiro perigo não é o poder, é a ausência de limites. O alerta que Lord Acton nos deixa não é um chamado ao medo do poder, mas à lucidez sobre a natureza humana. Death Note demonstra que ninguém está acima da corrupção e que quanto maior a autoridade, maior deve ser a vigilância interior. O problema nunca foi simplesmente possuir poder, mas exercê-lo sem freios. Light Yagami não caiu porque era essencialmente mau. Ele caiu porque se recusou a ser limitado. Rejeitou leis, instituições e qualquer instância capaz de julgá-lo. E é exatamente isso que você precisa compreender sobre si mesmo. Não é necessário um Death Note para se tornar um pequeno tirano. Basta justificar demais as próprias ações, normalizar exceções e silenciar a própria consciência. A lição final é dura, mas libertadora. O homem que não aceita limites externos acabará tendo de enfrentar limites internos. E quase sempre falhará. Light. Foi interessante.